Bom dia para todos. Mona Lisa, Guilherme, Ana Lívia, João Gabriel, Alisson, José Carlos, Maria Eduarda, Arthur. Bom dia para todos. Crianças, a gente vai falar rapidinho, né, de algumas coisas que já falamos sobre os modelos. Vou concluir. Buenos, André, Diego, um abraço, Diego. Vou falar de BO, né? Vou falar um pouquinho sobre BO, um pouco da sua interação. A gente vai concluir isso daí mais à frente, tá? Eu queria só fazer aqui uma resolução a pedido do Lucas. O Lucas me fez um pedido no grupo e eu não posso deixar de fazer, né? De cumprir esse pedido que ele me fez. Bom dia, Joseane. Então, o Lucas me pediu para fazer as questões 10 e 11 da página 156. Então, vou fazê-la aqui e eu concluo o que eu tenho que falar para vocês, tá bom? Eu vou espelhar aqui. Não esqueci não, tá, Lucas? Por isso que eu vou começar com o seu pedido, né? Vamos lá. Vocês já estão vendo aí, já? Aparece para vocês a questão? Beleza, então vamos lá. Na 10ª questão. Vejam só. Determine o número atômico e a massa de um átomo que ele deu um átomo qualquer, né? Uma simbologia qualquer, que contém 22 nêutrons e é isoeletrônico. Então, estou frisando aqui o que é importante. Isoeletrônico do cátion, que foi fornecido aqui para a gente. Então, bem, se ele é isoeletrônico, é porque ele tem a mesma quantidade de elétrons, não é isso? Ó? Mesma quantidade de elétrons. Para serem isoeletrônicos. Então, vamos representar aqui o elemento A, que nós não sabemos que elemento é esse, onde a massa atômica também é representada por A, e o número atômico é por Z. Vocês conhecem isso muito bem. Trabalhamos isso. Tem aquela formulazinha A igual a Z mais N, que nós também sabemos. E nós podemos fazer a relação de Z igual a P igual a quantidade de elétrons. Nós também temos essa relação, que também trabalhamos isso. Então, vamos lá. Ele diz para a gente que esse A tem 22 nêutrons. Não é isso? Tem 22 nêutrons. Vou mudar de cor aqui, vamos pôr vermelho. Então, vamos colocar aqui os dados. Ele tem aqui 22 nêutrons. Né? 22 nêutrons, beleza. E ele quer que a gente faça a relação com esse cátion aqui. Porque ele está dizendo que se ele é isoeletrônico, esse cátion aqui, o cátion cálcio 2+, pergunta a vocês. O cálcio 2+, ele tem quantos elétrons, gente? Lembre-se que próton é a mesma quantidade de elétrons, não é? Então, os prótons que nós temos aqui, ó, são 20. Então, quer dizer que eu tenho 20 elétrons? O que é que vocês acham? Quer dizer que eu tenho 20 elétrons aí? Seria 20 elétrons. Seria, Diego. Se eu não tivesse vendo aquele 2 elevado lá em cima, ó, 2+. Lembre-se que, se eu estivesse trabalhando o cálcio neutro, ele teria aqui a sua massa, não é isso? E seu número atômico 20. Então, se eu fosse fazer aqui a representação dele, o A dele seria 40, o Z dele seria 20, a quantidade de nêutrons também 20, porque a diferença, né, 40 menos 20, e a quantidade de elétrons também 20, porque eu tenho 20 elétrons, 20 prótons é a mesma coisa de elétrons, né? Só que nós estamos vendo que aqui está perdendo 2 elétrons. Então, já não tem mais 20. Ele vai ter quanto? 18. Ele perde 2 elétrons. Os prótons continuam. Prótons não saem. Né? Prótons não saem. Falei isso para vocês. Então, ele tem aqui, ó. Ele tem, relacionado aos nossos amigos aqui, ele vai ter
O número atômico desse elemento aqui é a quantidade de elétrons que ele vai ter, que no caso aqui é 18, né? Então, posso colocar bem que o Z igual a 18. Posso colocar. E como é que eu faço agora para definir o A desse elemento A? Eu vou usar a formulazinha aqui, ó. Eu vou pegar a formulazinha, A é igual a Z, que é 18, mais nêutrons, que é 22. 18 mais 22. E aí nós temos a relação. O que foi que nós trabalhamos aí diretamente? Nós trabalhamos aí as interatividades, as semelhanças atômicas entre esse elemento A e o cálcio, né? E o íon cálcio. Então, qual vai ser a massa aí de A? Qual é a massa de A aí, ô Lucas? Aqui nós já sabemos, Z é 18. Professor, tá me escutando? Tô. Oi, diga. A é igual a 40, porque 18 mais 22 é 40. Certo. Então, 40 e 18. Você conseguiu entender a minha explicação? Eu fiz relação aí com as semelhanças. Tá? Então, a gente fez aí a relação direta com a semelhança. Ele era isoeletrônico, só que ele é isoeletrônico de um cátion, né? Então, esse cátion perde elétrons. Nesse caso, ele tinha 20, se fosse neutro, mas ele perdeu 2. Então, como é do cátion, eu tenho que ver a relação dos elétrons que ele possui. Oi. E eu tenho aqui uma dúvida. Diga lá, André. O senhor botou aí cálcio. Sim. Aí tem 20 embaixo e 2 mais em cima. Sim. Aí eu não entendi por que tem 40. O 40 aqui é porque eu já coloquei a massa do cálcio neutro. Só não representei aqui, tá? Ó. Mas já coloquei direto, só para a gente fazer a relação dele neutro, dele aqui neutro, com ele aqui no estado iônico. Mas o valor aqui é o mesmo, tá? Ó, não muda não esse valor. Porque a questão não fornece isso pra gente, tá vendo? Ó? A questão não dá isso pra gente. Então, como eu quis fazer relevância, quis fazer relação do neutro com o iônico, eu coloquei a massa do neutro. Mas a massa é a mesma ali do iônico. Oi, diga. Se eu quiser fazer isso aí na prova, pode? Se tiver alguma questão. Tem uma, mas não diretamente assim, com semelhança. Vai ter uma parecida, mas não vou pedir para que você relacione se ele é isóbaro, se ele é isótono, se é isoeletrônico de outro. Não vou pedir isso, não. Pedir que vocês façam uma relação muito mais pela questão dos prótons. Então, está muito mais relacionado a isótopos. A questão que tem na prova é sobre isótopos. Tá? Você vai observar a estrutura, vai ver se os compostos que vão estar presentes lá, se eles são isótopos de alguém. É mais ou menos isso que eu vou pedir na prova. Só tem uma questão sobre isso, sobre semelhança. Entendeu? Oi, André, diga. André? Não, professor, não queria falar, não. É porque acionou seu som, pensei que você ia falar alguma coisa. Mas deu para entender, entendeu, André? O 40 que eu mostrei aqui é só porque eu já coloquei o valor. Tá? O valor do cátion é a mesma coisa, 40 também. Que vai mexer ali a questão de elétrons, tá? Se a gente for observar na 10ª questão, diz assim: dadas 3 espécies químicas com números atômicos consecutivos. Então, ele deu aqui para a gente o A, o B, que ele não sabe quem é, né? Esses dois. E deu aqui, na verdade, esse C. Ele está dizendo espécies atômicas, esse C ele deu já uma representação para a gente, né? Ele disse que esse C está perdendo 2 elétrons, ele é um cátion. Estranho ser só esse C, mas tudo bem. Como ele estava fazendo relevância de A, B, C, então não vamos levar em consideração a simbologia. Considere os seguintes dados. Ele diz que A tem 10 nêutrons e é isoeletrônico de C. Diz que B tem o mesmo número de nêutrons de C. Ele quer que a gente determine o número atômico e o número de massa de A e o de B. Como é que a gente trabalha esse tipo de questão? Então, vamos colocar os dados direitinho. Ele está dizendo que A tem 10 nêutrons. Então, bora aqui, ó. Então, A, como o nêutron não é representado, vou colocar aqui, ó. A tem 10 nêutrons. Vou colocar o 10 aqui.
ele é isoeletrônico de C. Então, o C está dizendo que está perdendo 2 elétrons. Então, veja, do mesmo jeito que eu relacionei, tá assim, né, ó. C tem a massa 24 e tem aqui o número atômico 12, mas ele está perdendo 2 elétrons. Então, consequentemente, ele não tem 12 elétrons, ele vai ter 10, não é? Então, se ele tem 10 elétrons, já posso colocar bem aqui, ó, já posso fazer a representação de A desse jeito, ó. 10 aqui, ó. Por quê, professor? Porque Z, que é o número atômico, é igual à quantidade de prótons, que, consequentemente, é igual à quantidade de elétrons. Então, esse dado aqui vocês nunca podem esquecer, quando se trabalha questões relacionadas a semelhanças atômicas. Vocês nunca podem esquecer que o número atômico de um elemento corresponde à quantidade de prótons que ele tem no núcleo e, consequentemente, à quantidade de elétrons que ele tem na eletrosfera. Você não pode esquecer disso nunca. Só ficar esperto e observar se esse elemento está na forma neutra ou se ele está na forma de íons. No caso, um positivo, ele está perdendo. E o negativo, ele está ganhando elétrons. Tá bom? Então, veja. Nós sabemos aí, então, que se ele tem o número de nêutrons dele é 10, e ele tem 10 elétrons, então, se eu quiser saber a massa dele aqui, ó, se eu quiser saber a massa dele, ficou fácil, ficou não? É só eu pegar a formulazinha, A igual a Z mais N, e somar, não é, ó? Z quem é? 10, tá aqui, ó. E quantos nêutrons ele tem? Também tem 10. Então, 10 mais 10, 20. Então, coloco um 20 bem aqui, ó. Pronto, de A, nós já descobrimos quem é a massa atômica e quem é o número atômico, já descobrimos. Vamos para o B. O que é que ele diz de B? Vou botar aqui um outro tracejado. Ele diz que B tem o mesmo número de nêutrons de C. Como é que eu vejo o número de nêutrons de C? Veja só, uma coisa que é importante vocês observarem. Eu vou colocar ele aqui de novo, ó. 2 mais 24 e 12. Para a gente descobrir o número de nêutrons, eu vou mexer naquela fórmula, nesse Z, não é isso? Para descobrir o número de nêutrons, o que é que a gente faz? A gente vai fazer a relação, o número de nêutrons vai ser a massa atômica menos o número atômico. Massa atômica menos o número atômico. Ah, professor, mas ele está perdendo 2 elétrons, certo? Você não está errado em dizer isso, não. Ele está perdendo 2 elétrons, não é 2 prótons. Ele não está perdendo 2 prótons, está perdendo 2 elétrons. Lembre-se, não se perde nem ganha prótons. Você só perde e ganha elétrons. Simples assim. Então, nesse caso, usando a fórmula, vai ser 24 menos 12. Não é isso? Ó? 24 menos 12. Então, nós vamos saber o seguinte, que o B, que o elemento B, ele tem a mesma quantidade de nêutrons, né, do cátion C, ele é isotônico, né? Ele tem um Nzinho que representa a mesma quantidade de nêutrons. E quantos nêutrons nós temos aqui? São 12, né? São 12 nêutrons, então, consequentemente, o B tem 12, né? O B tem 12. Mas como é que eu vou achar a massa? Como é que eu acho a massa de B, se eu só tenho nêutrons dele? Como é que eu acho a massa de B se eu só tenho nêutrons dele? Me diga aí, me dê uma ideia. Né? B tem o mesmo número de nêutrons de C, para a gente determinar o número atômico e de massa de A e B. Como é que eu faço para encontrar essa relação de A e B se ele não diz isso para a gente aqui? Se ele não diz, por exemplo, que o B é isóbaro e isótono de A. Ele não está dizendo isso para a gente. Como é que eu faço para encontrar essa massa de B? Determine o número atômico e de massa de A e B. Como é que eu faço? Me diga aí. Eu, sinceramente, não sei se eu não anotei alguma coisa. Peço até para o Lucas ver bem na questão se está faltando algum dado. Se você tiver com o livro aberto, por favor, vê se falta algum dado, porque ele não diz para mim a minha relação de B com outros, né? Só diz que B, ó, A tem 9, 10 nêutrons e é isoeletrônico de C. B tem o mesmo número de nêutrons de C. Então, eles são isotônicos, isso daí eu sei. Determinar A, tudo bem, fizemos. Mas como é que eu determino B se não tem outra relevância? Para eu encontrar a massa de B, ele tinha que falar para mim que se o B era isóbaro de A, né? Ou se o B era
isótopo de C, tinha que falar isso daí. Porque agora eu fiquei sem saber, porque realmente a quantidade de nêutrons eu tenho, são 12. Mas para eu encontrar a massa, eu tenho que somar, né, com os prótons. E ele não diz para mim se ele é isótopo de alguém. Então ficou vago aí essa relação. De A dá para achar. De B, sem esses dados, não. Lucas, você pode ver para mim se está faltando algum dado na questão? Ou quem tiver com o livro aí, página 156, olhe, por favor, para mim, só para a gente ter essa relação. Só para eu ter certeza de que está faltando algum dado nessa questão. Por favor, que eu quero prosseguir o nosso conteúdo. Então, de qualquer maneira, sem essa informação, sem dizer, por exemplo, se B é isóbaro ou isótopo de A, eu não tenho como achar a massa e nem o número atômico. Eu sei que ele tem 12 nêutrons. Simples assim. Agora, eu não consigo encontrar a massa e nem o número atômico. Se ele tivesse pelo menos dito essa massa, né? Ou o número atômico de B, ficava fácil, que eu tenho um nêutron. Então, eu conseguia trabalhar. Mas, sem essa informação, não tenho como. Tudo bem? Então, vamos ver aí, se vocês encontrarem alguma informação sobre na questão, vocês me avisam, mas eu vou prosseguir, tá? Para a gente não perder tanto tempo. Nós só temos uma aulinha, eu quero só mostrar para vocês um vídeo. Ele é bem resumido, tá? Do que eu vou falar hoje para vocês. Eu acho interessante mostrar isso para vocês, para ter uma certa interatividade, para que não fique aquela aula maçante, aquela aula chata. Por favor, se o áudio não estiver legal, me avisem, tá ok? É um resumo, praticamente, do que a gente falou. O ser humano sempre precisou de modelos de representar. O modelo científico é um conjunto estruturado de assunto que explica Rutherford. Já resumo do que a gente já falou, tá? Professor, Oi. o som tá ruim. Não entendi. O som tá ruim. Para todos. Só me confirme, para todos tá ruim o som? Pra mim tá ruim também. Sim, para todos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de compartilhar. Vou parar aqui de compartilhar e vou tentar novamente. Pode ser, a minha internet não estava boa hoje, tá? Pode ser que seja ela.
Deixa eu ver aqui onde é que ela tá. Pronto, também aqui. Não, não é essa, não. Não é o escuro, não. Deixa eu voltar aqui de novo. Não consigo pausar a gravação, senão ela vai fazer direto, né? Passa direto. Deixa eu encontrar de novo aqui. Cadê você? Vamos lá. Já apareceu aí para vocês? Tá aparecendo? Apareceu. Deixa eu ver agora se vai dar certo. Senão a gente vai continuar a aula normal. Então eu queria mostrar uma coisa que é bem interessante falar sobre isso daqui, mas senão a gente continua a aula normal. Deu certo? Deu para ouvir? Hein, galera? Galera? Ô, galera. Deu para ouvir? Dessa última vez que eu liberei o som? Eu consegui ouvir. Então vou continuar, tá? Qualquer coisa você me chama a atenção novamente, tá bom? Eu já parei, inclusive, o play aqui e voltou lá para o começo. Mas acredito que ficou mais ou menos aqui. Deixa eu ver, não. Professor, Oi. ainda tá ruim o áudio. Tá ruim, né? Tá ruim. Conseguindo pegar. Tá, eu vou parar aqui, então. Vou parar essa minha tentativa, que era mais ou menos uma coisa bem mais ilustrativa do que se tem ideia dos modelos. Aí deu para vocês verem que eu estou fazendo um resumo do que foi dito, né? Raios catódicos, a descoberta do elétron, ia falar agora de Rutherford, né? Fazendo um resumo do que foi dito, porque eu ia entrar num novo modelo chamado modelo de Rutherford-Bohr. Eu vou mandar esse link para vocês, caso vocês queiram assistir normalmente em casa, depois, né?
Vocês fiquem à vontade. Deixa eu copiar o link aqui. Se eu consigo copiar esse link. Eu vou parar de compartilhar. Vou copiar o link aqui, vou mandar para vocês, bem mesmo no chat. Quando vocês tiverem com um tempinho, né, vejam. Caso você não tenha assimilado muito bem o que foi falado sobre os modelos atômicos, você pode ficar à vontade para ver esse vídeo, que ele é bem resumido e é interessante para que você possa ampliar aí os seus estudos. Então, quando a gente fala desses caras, desse cidadão especificamente aí, o Rutherford teve a sua participação, né? Inclusive, ele foi aluno de Thomson, né? Passou para a Universidade de Bath, né? Chamado lá na Inglaterra, e foi trabalhar com ele, né? Sobre as suas relações com o elétron. Descobriu o próton, e, consequentemente, com essa sua descoberta do próton, houve a modificação de tudo que se entendia sobre a matéria, sobre o átomo, e aí outro veio estudar algumas falhas que estavam vinculadas aí ao nosso amigo Rutherford. Então, veja só, eu vou mostrar um outro slide aqui para vocês. Vou mostrar um outro slide, o slide que vai falar sobre esse novo modelo, que é chamado modelo Rutherford-Bohr, que esse modelo, ele significa dizer que foi aperfeiçoado a teoria de que Bohr trabalhava, né, relacionada ao Rutherford, e ele modificou utilizando cálculos matemáticos. Como assim? Ele utilizou o que nós chamamos de números quânticos, que vocês devem ter visto isso com o dos anjos no ano passado. Eu acredito que sim, que ele deve falar de números quânticos. E vamos falar deles, porque nós vamos falar especificamente aí da distribuição eletrônica, que vocês também conhecem. Acredito que conheçam a distribuição eletrônica, não conheço? Você sabe distribuir eletronicamente um elétron, sabe? Nas suas camadas, um S2, 2S2, 2P6, aquela brincadeira boa que vocês adoram, né, de distribuição eletrônica. Então, o Rutherford, lá naquele experimentozinho dele, que foi lá do sistema planetário, onde ele descobriu que o átomo não era esférico e maciço, como diziam os seus antecessores, no caso Dalton e Thomson. Ele descobriu que a massa do átomo estava no centro, e que esse centro era de carga positiva, notou tudo isso daí, não é? Viu que tinha espaços vazios, e que esses espaços vazios é onde se encontravam os elétrons não estavam incrustados na massa positiva, como dizia Thomson. Então, todo esse experimento foi uma junção, né, do que já se conhecia sobre o átomo, e houve o aperfeiçoamento. Qual foi a sua falha? Oi, diga lá, André. Então quer dizer que a eletricidade é de elétrons. Sim, eletricidade deriva de elétrons. Então, você viu lá na ampola de Crookes que a natureza da eletricidade são elétrons. E esses elétrons, André, ele só pode fluir se tiver íons, né? Se tiver cargas. Então, a pessoa só pode tomar um choque caso tenha cargas. Óbvio que nós, seres humanos, somos condutores de eletricidade. Então, nós temos cargas elétricas no corpo. Diga. Por falar de elétrons, eu tenho um primo que desenhou um pouquinho de uma caneta no caderno dele. Sim. Aí ele colocou um negocinho parecido com uma agulha nesse pontinho de caneta e ficou riscando o papel, e o negócio ia seguindo ele. Esse daí é a atração eletrostática. Aquela mesma atração que a gente vê do ambar, né? Ou se você pegar um balão e fizer isso no seu cabelo, você vai atrair matérias, né? Pela diferença de carga. As cargas são diferentes. Então, ele eletrizou, né, a natureza elétrica da matéria. Isso que o Dalton não falava. Então, ela está neutra e você pode eletrizá-la. Então, quando você eletriza com carga negativa, né? Então, e se for no mesmo, vamos dizer assim, que você faça a eletrização de dois corpos, no mesmo material, né, no mesmo cabelo, se utilizou aqui os dois aqui, ó, fez isso, né? Então, vai haver repulsão, porque eles vão ficar com a mesma carga. Então, é só para confirmar o que já dizia Tales de Mileto. Então, mas o que tem na matéria é justamente isso, a natureza elétrica dela. Ela pode sair do estado neutro para o estado elétrico, o estado eletrizado. É o nosso corpo. Meu coração, o seu coração só bate porque nós temos cargas elétricas. Quando a gente perde essas cargas, quem nunca teve aqui uma cãibra noturna? Todo mundo já teve cãibra noturna. Né? Todo mundo já sentiu uma parte do corpo se tremer sozinho, né? Se mexer aqui, você nem sabe por quê.
É justamente pela as cargas elétricas do nosso corpo. Então, a gente toma choque, a gente é condutor, a gente passa, né, do nosso corpo para o outro, né, cargas. Quem nunca encostou em alguém e tomou um choque? Todo mundo já teve isso. Teve uma sensação de choque. Porque o campo eletromagnético nosso é diferente, né, o potencial eletrônico é diferente. Daí o pessoal da física fala muito. Eu me lembro uma vez que eu saí do carro, né, num dia quente, todo dia é quente aqui, né, mas um dia bem mais quente. E quando eu voltei para o carro, que eu peguei na porta, eu tomei um choque, eu levei um choque. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Isso daí é o chamado de diferença de potencial. Então, o meu potencial do meu corpo era diferente do carro, e eu vinha tomar esse choque. Né? Então, tem muito a ver, André, com a questão da eletrização da matéria. Ok? A matéria eletrizada, ela vai conduzir essas correntes, e mediante as cargas pode haver atração ou repulsão. Ok? Só voltando a falar aqui para entrar no Bohr, Rutherford continuou com a sua ideia, defendeu a questão dos elétrons ficarem circulando ao redor desse núcleo. Ele fez lá os cálculos e verificou a presença do nêutron, que eu já falei também para vocês sobre o Chadwick. Inclusive, uma coisa interessante, o Rutherford, ele era conhecido como o professor que indicava Nobel. Então, ele, de 10 alunos dele, 9 aproximadamente ganharam o prêmio Nobel. Então, ele era um cara que conseguia trabalhar e desenvolver bem com seus alunos. Então, não foi diferente com o nosso amigo Bohr. O Bohr, ele foi aluno, né, foi orientado por Rutherford, e nessa orientação ele também conseguiu o prêmio Nobel, relacionando aí os modelos quânticos, né, o chamado modelo quântico. Então, quando você fala de quântico, você lembra muito da física, a física quântica. Porque foi daí que ele derivou, lembrando que todos eles eram físicos, né? Todos eles tinham relação de física, muito mais do que química. Então, não é à toa que as disciplinas de física trabalham com esse conteúdo. Esse conteúdo de modelo atômico também é trabalhado pela física. Só que ela amplia-se mais para a parte da química, porque tem o desenvolvimento da chamada química quântica. Depois desse modelo de Rutherford, surgiu a chamada química quântica. Porque a física, ela não explicava, gente, movimentos de partículas tão pequenas quanto o elétron. O elétron, comparando com o átomo, aliás, comparando com o núcleo, ele é 1836 vezes menor que ele. E ainda tem o agravante de ter a carga oposta. Consequentemente, se ele é uma matéria maior e a outra menor, vai haver essa atração gravitacional, e ainda tem esse favor, a atração das cargas que são opostas. Então, o nosso amigo Rutherford, ele não conseguiu explicar por que o elétron não se chocava com o núcleo. Porque se sabe o seguinte, corpos eletrizados de menor massa que circulam em espiral ao redor de massas maiores, também eletrizadas, eles tendem a perder energia e o fim de tudo que é o colapso, é a união, é a junção. E, consequentemente, se isso acontecesse, não existia matéria. Então, Rutherford não soube explicar isso. Não soube explicar. Então, o seu aluno, o Bohr, levando em consideração a relação de espectro eletromagnético vinculada com a chamada quanto de energia de Max Planck, ele veio a explicar e veio a modificar um pouco aí o modelo de Rutherford, por isso que o nome do modelo é Rutherford-Bohr, que ele já não levou mais em consideração o que nós chamamos de sistema planetário, ele dividiu o átomo em camadas. Como se ele pegasse um átomo e cortasse o átomo no meio, não é isso? E visse as camadas. Quando você corta uma cebola, você vê aquelas camadas da cebola. Então, ele definiu essas camadas em 7. 7 camadas, que ele definiu mais à frente como sendo o número quântico principal, ou níveis de energia. Que também tem a ver com a teoria de Einstein, o fotoelétron, né? Fóton-luz. Então, esses elétrons, segundo a teoria de Bohr, eles circulam no seu orbital sem ganhar e nem perder energia. Isso daí é o chamado postulado, onde ele derivou dos cálculos de Max Planck, no chamado energia quanta, energia quantizada. Então, eles estavam lá com um pacotinho de energia. O elétron circulava numa camada com um pacotinho de energia, sem ganhar e nem perder. Ele permanecia ali, né, na sua camada, vamos dizer camada K, porque são 7 camadas que ele definiu. K, L, M, N, O, P, Q. Tem mais camadas, mas para o nosso estudo aqui um pouco mais básico,
nós trabalhamos as 7 camadas. Então, ele definiu ali como a energia que o elétron fica, né, no caso, no seu orbital, como se a gente estivesse na nossa casa, nós temos aqui a quantidade de internet. A minha internet aqui é 100 mega, enfim, né? Então, cada um tem a sua quantidade de energia dentro do seu nível, né? Dentro da sua camada. Porque quanto mais distante for a camada do núcleo, mais energia ela tem, né? Mais energética ela vai ser. Então, para eu poder sair da camada mais próxima para uma camada mais afastada, eu tenho que absorver energia. E aí entra a questão do espectro eletromagnético, entra a questão do fóton, né? Esse fóton foi justamente o prêmio Nobel de Einstein. Ele trabalhou justamente com isso, junto com Max Planck, ele desenvolveu o estudo da luz, como a luz se propaga. E essa ideia partiu lá de Isaac Newton, há muito tempo atrás, quando ele tinha feito um experimento com a luz branca, utilizando um prisma. Esse prisma foi incidido à luz branca e houve aí a liberação de todas as cores dessa luz branca, a chamada arco-íris. Uma coisa interessante, todo mundo já deve ter visto isso, é a chamada refração e reflexão da luz. Vocês conhecem isso da física melhor do que eu. Então, essa luz branca, a luz do sol, que foi incidida no prisma, ela liberou todas as cores. E essas cores, elas correspondem ao espectro eletromagnético. É a chamada região do visível. O que é a região do visível, professor? É o que nós conseguimos enxergar a olho nu. Tudo que eu vejo, estou vendo aqui a parede, estou vendo aqui o computador, tudo que eu vejo está na região do visível. Está relacionado ao comprimento de onda e à frequência que nossos olhos conseguem alcançar. Então, eu não consigo ver ondas de rádio, eu não consigo ver os raios gama, os raios alfa, eu não consigo, né? Porque eles fogem aí o comprimento de onda que eu consigo alcançar, que nós conseguimos alcançar. Quando perguntam para a gente por que o céu é azul, vão dizer que é porque está refletindo a cor do mar, a cor dos oceanos, e não é nesse sentido. Porque não é apenas refletir, é uma refração também. Então, a cor azul, ela tem, gente, especificamente, um comprimento de onda que nossos olhos conseguem observar. Então, quando a gente olha para o céu azul, é porque a cor azul tem a onda visível a gente. Por exemplo, nós não conseguimos ver os raios ultravioleta, os que adentram a Terra pela camada de ozônio, né? E pelo buraco que tem na camada de ozônio, nós não conseguimos ver, porque ela foge. Eu não consigo ver micro-organismos, eu não consigo ver um átomo, não consigo. Ele foge, eu sei que ele existe, mas eu não consigo chegar nessa frequência, nesse comprimento de onda. E toda essa relação que eu estou falando para vocês, de frequência e comprimento de onda, o nosso amigo Bohr trabalhou, ele fez cálculos, e mediante esse estudo dele, lembrando que, qual foi a sua falha? Ele só trabalhou com o hidrogênio. O hidrogênio produzia espectros, as cores, as luzes que o hidrogênio produzia, ele vinha trabalhar. Então, ele fazia o processo chamado de excitação dos elétrons. Que é isso? Fazer com que os elétrons saíssem da sua zona de conforto, na sua camada de origem, e saltasse para uma camada mais externa. Essa camada mais externa, ele ficava girando ao redor dessa camada, né, na sua órbita, enfim, e ele precisava retornar para a sua camada de origem. Quando ele retornava para a camada de origem, ele liberava uma cor característica. Gente, essa teoria dele foi fundamental para muita coisa hoje. Veja só, quando você está andando à noite na rua, você olha para o poste e tem lá aquela luz amarela. Aquela luz amarela nada mais nada menos do que o comprimento de onda representada do sódio. O elemento sódio, ele libera um espectro de linha, um espectro eletromagnético amarelo. Aquele amarelo quase laranja, corresponde aí especificamente ao elemento que eu estou levando em consideração, que é o elemento sódio. Então, essas cores são as mesmas cores do arco-íris, só que elas são implantadas, por exemplo, nos fogos de artifício. Você vê isso daí no fogo de artifício, as cores vermelho, azul, verde, né? Quando tá tendo a explosão dos fogos. Tudo aquilo dali é o salto quântico, gente. Tudo aquilo dali é a relação que Bohr teve e tem até hoje com a sua teoria. Qual foi a sua falha? Ele só conseguiu explicar esse salto quântico. Escutem a expressão, salto quântico. Um elétron está circulando na sua camada de origem
por algum motivo, ou por luz, né? Por ondas eletromagnéticas, ou por calor, ele vai receber essa energia e vai saltar da sua camada de energética para uma camada mais afastada, que é a mais energética. Ele vai girar lá na camada mais energética, só que ele precisa voltar. Quando ele volta, ele libera aquela energia que ele absorveu para poder saltar em forma de luz. É o fóton. É a onda eletromagnética. É uma luz característica que vai ser encontrada e vai ser relacionada aí com o comprimento de onda dessa luz. Então, quando dizem que lá no Sol tem hélio, como é que eles sabem que tem hélio lá? Através do espectro eletromagnético. Eles fazem o espectro da luz que vem de lá e conseguem identificar os átomos presentes de elementos naquelas estrelas. Então, tem muito a ver com esse estudo relacionado a Bohr. E até hoje se usa, né? Até hoje se usa. Como eu falei, ele falhou porque ele só conseguia explicar esse salto quântico para o hidrogênio. Para o hélio, que tem 2 elétrons, ele não conseguia explicar. Porque imagine só o sódio. Como é que o sódio consegue fazer esse processo? Se ele está lá na camada K, que é a mais baixa, como é que ele vai soltar para uma camada M, que tem especificamente 8 elétrons? Então, existe a chamada repulsão. Por quê? Porque eles são iguais, as cargas são iguais. Então, como é que ele consegue saltar sem que ocorra a repulsão? Como é que ele consegue fazer esse processo de sair de um menos energético para um mais energético, sem que ocorra um colapso existente lá naquela eletrosfera, naquela camada? Então, isso tudo foi explicado matematicamente. Porque até então, Bohr só conhecia os níveis de energia. Esses níveis de energia, como eu falei para vocês, é a chamada energia quântica, não é isso? É a chamada camada onde eles se encontram. E são as 7 camadas. Eu vou perguntar para vocês quantas camadas. Bohr representou 7. E ele definiu essas camadas em letras. K, L, M, N, O, P, Q. Ele definiu com letras. Então, a camada Q é a mais distante, né? Então, essa distância faz com que eu precise absorver mais energia para poder chegar nela. E quando eu voltar, eu vou ter que liberar essa energia em forma de luz característica, que é a representação aí do salto quântico. Ok? Acho que eu falei demais. Não sei nem se vocês já viram falar sobre isso. Às vezes eu me empolgo, tá? Vocês me desculpem. Mas deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa relacionada ao meu amigo Bohr, com cores mesmo, para que vocês vejam o que eu estou querendo dizer. Né? Deixa eu mostrar aqui cores para vocês. Que até então eu falei pra caramba nas últimas aulas, né? Gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá difícil o entendimento, tá complicado o entendimento. Seja sincero comigo, eu gosto muito de vocês e a palavra de vocês para mim é lei. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sim ou não? Sejam sinceros. Professor, eu não gosto da sua aula. Professor, sua aula é assim, assado. Eu gosto de jogo aberto, ainda mais que eu considero muito vocês, gosto muito de vocês. Sempre falo isso, falo isso até nas outras escolas. Eu dou aula para uma turma de 9º ano, que é uma turma muito além do que eu já tive do 9º ano. Falando sério, sem demagogia, vocês são muito bons. A participação de vocês, para mim, é excelente. As perguntas que vocês fazem, todas relacionadas com o conteúdo, isso é sinal de que vocês têm base. E eu parabenizo ao dos Anjos, que foi professor de vocês, da boa maioria, né? Parabenizo a ele. Um garoto, um rapaz novo, que tem ideias boas. Isso é interessante. Bem, eu acho que agora eu consigo mostrar alguma coisa para vocês. Pelo menos do que eu falei de Bohr, na questão do salto quântico, da energia quantizada, dos cálculos que ele trabalhou, né? Da relação de cálculo que ele trabalhou, eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu voltar para cá para poder espelhar, que meu tempo está acabando. Se eu tivesse 2 aulas, era outra coisa, né? Sinto falta das 2 aulas que a gente tinha. Não tive com vocês, mas teríamos e seria muito bom. Aqui é o... Não sei se vocês já estão vendo. Deixa eu ver. Acho que já vão ver, né? Pronto. Certo. Aqui é o modelo de Rutherford, só para concluir, né? O modelo atômico dele. Aí a gente entra nesse rapaz aqui. Isso que vocês estão vendo é o Bohr. Nesse vídeo que eu tentei mostrar para vocês, fala muito da história dele, mostra toda a sua ideologia, enfim. Então, ele fez fundamento aqui em Max Planck, como eu tinha falado para vocês, né? Que corresponde aqui ao chamado quanto, né? Isso, ó. Propôs que a energia não se propaga de modo contínuo.
mas em pacotes de energia. Então, quando se fala de átomos, quando se fala de prótons, de elétrons, enfim, eles são descontínuos. São aquelas televisões, né, que antigamente aquelas de tubo, hoje não, são as de LED, né, aquela coisa toda, mas aquela de tubo, quando você encostava o braço aqui, os pelos levantavam, vocês lembram disso? Vocês nunca fizeram isso? Nunca fizeram isso? Encostavam na TV, naquela de tubo. Ah, fiz demais isso aí. Toda vez que na casa da minha avó tinha uma dessas grandonas. Aí eu ia lá, toda vez que eu ligava a TV, eu encostava meu braço lá. Aí o pelo... Aqui dali é a atração eletrostática que o André estava falando, né? Então, aqui dali está indicando a presença de elétrons. Então, os elétrons, eles atraem, né? Tem essa questão de atração. E quando você nota, você já deve ter visto isso também, em vídeos ao vivo, né? Estamos aqui ao vivo da empresa e tal, aí tem um computador ligado, vocês veem faixas assim, passando em preto, né? Na TV. Vocês nunca viram isso? Faixas passando bem rápido, assim, ó, né? Aqui dali é a natureza do elétron, os raios catódicos. Então, tudo que a gente trabalhou ainda existe. Tudo que a gente trabalhou tem fundamento, né? Nessa relação aí dos modelos. Então, veja só. Eu gostava daquelas TV grande, porque toda vez que eu chegava bem pertinho dela, dava pra ver aqueles pontinhos. É que nem eu, Diego, eu também fazia isso daí. Eu chegava perto, eu sempre fui curioso. Acho que é por isso que eu virei professor de química. Eu tinha muita curiosidade de movimentos que a gente via e não entendia, como, por exemplo, o arco-íris. Eu olhava para o arco-íris e conseguia ver as cores, mas não sabia dizer onde ela começava e onde terminava. E o Bohr explica isso daí. Você olha para o arco-íris, você não consegue ver onde começa e onde termina uma cor. Chamadas raias, né? Quando a gente desenha no caderno, a gente faz as raiazinhas, né? Pinta aqui o vermelho, pinta o azul, pinta o amarelo, enfim. Só que quando você olha para a questão do espectro, você não consegue dizer. Lembre-se que o Bohr trabalhou com os níveis de energia. Ele deu nível, as camadas, as 7 camadas eram níveis. Só que existem os subníveis, porque o Bohr não foi aceito também por muitos. A sua teoria teve falhas como as outras, né? E ela foi aperfeiçoada. Então, por exemplo, deixa eu falar para vocês. Quando ele falou isso daqui, ele fez a relação desse cálculo. Ó. Ele pegou aqui a energia do fóton, né, que é de um quanto. Esse cálculo foi relacionado à teoria desse cara aqui, Max Planck. Então, veja que ele tem o chamado constante de Planck, que tem esse valor, e fez aqui a relevância com a frequência, né? O comprimento de onda também é outro fundamento, que está relacionado aí com quanto. Esse quanto que é? Quantidade fixa. Então, a energia que os elétrons ficavam circulando ao redor do átomo era fixa, não mudava. Só ia mudar quando ele saltava de uma camada menos energética para outra. Por isso que é chamada energia quantizada. Para vocês terem ideia, um cantor brasileiro muito, muito inteligente, na minha opinião, é Gilberto Gil. O Gilberto Gil ele fez uma música chamada Quanta. Essa quanta em homenagem à teoria quântica. A teoria quântica que nós trabalhamos dos modelos quânticos, né, dos modelos atômicos. E nessa teoria ele canta a teoria, gente. Era um cara muito além do tempo dele, na minha opinião, né, na música popular brasileira. Não sei se vocês conhecem alguma música dele, mas se vocês procurarem a música Quanta, ele fala sobre os movimentos quânticos, né, sobre a teoria quântica nessa música. Eu me lembro que na universidade, eu esperando cálculos absurdos, né, porque os cálculos relacionados à química quântica são cálculos muito grandes relacionados ao nosso amigo Schrödinger. Não sei se você já ouviu falar de gato de Schrödinger, já ouviu falar disso? Gato de Schrödinger, ele está vivo e morto ao mesmo tempo em uma caixa. Então, a relação também de um modelo, que é chamado modelo moderno, que corresponde aos átomos como sendo nuvens, as chamadas nuvens eletrônicas, onde a probabilidade de se encontrar um elétron é muito maior, né? Porque aqui, na teoria de Bohr, ele praticamente dizia que viu um elétron. Ele dizia, o elétron está circulando aqui, nessa camada K. E aí vem o chamado princípio da incerteza de Heisenberg, que diz o seguinte, nesse princípio, que é impossível prever com exatidão a posição, o movimento e a energia de um elétron. Ele tinha certeza. A física não fazia isso. A física não conseguia provar e nem mostrar o movimento de partículas tão pequenas quanto o elétron. Então já foi começando a cair por terra a teoria de Bohr. E aí entrou outra questão, outro cientista importante aí nos modelos modernos, que é o chamado de Broglie. De Broglie, quando ele falou do elétron, ele falou de movimentos.
que é a chamada dualidade. O elétron, ele pode ora ser partícula, né? Ora ele pode ser onda. Por exemplo, quando o pessoal está lá fora da Terra, ali naquelas estações espaciais, quando eles mandam uma mensagem por celular, né, por computador, enfim, para Houston, na NASA, ela chega na forma de elétrons, só que os elétrons não se propagam no vácuo como partícula. Eles se propagam no vácuo como onda, então eles vão como onda eletromagnética, e essas ondas, elas vão se propagar no vácuo, né? E, consequentemente, serão detectadas, né, pelos computadores da NASA. Então, tem toda uma relação. Então, não tem nada por acaso. Nada é por acaso quando se trabalha com modelos atômicos. Então, só para concluir, gente, aqui é o fóton, né, que fala sobre Albert Einstein. Foi por isso daqui que ele ganhou o prêmio Nobel, não foi pela teoria da relatividade, para quem não sabe. Então, veja, ó, um raio de luz viajando no espaço é, na verdade, um fluxo de pacote de energia, denominado de fótons. Então, quando esses fótons, eles relacionam aqui a ondas eletromagnéticas que eu falei para vocês, né, ó, eles fazem essa relação, o fundamento aí da teoria quântica, também fazendo os cálculos, que eu não vou mostrar esses cálculos para vocês, obviamente, é só para ter uma relação. Está relacionado a isso daqui, ó. Olha o que eu falei para vocês da região do visível. Tudo isso daqui só o que nós conseguimos ver. Então, nós temos aqui uma variação, né, ó, da frequência. Então, a frequência de 10 a menos 14 e de 10 a menos 16. É o que nossos olhos enxergam. Então, nós vimos tudo isso aqui, ó. E veja que o comprimento da onda vai indicar o que é mais visível para a gente, né? O que é mais ou menos visível para a gente. Então, está muito relacionado. Essa cor azul, a gente vê muito mais fácil do que essa cor vermelha, né? Ó. A gente vê muito mais fácil. O comprimento de onda dela é menor. Então, eu consigo ver. Né? Então, ela não foge da minha região do visível, chamado espectro. Quando você vê o arco-íris, você está andando e vê o arco-íris no céu, é isso daí acontecendo, ó. Aqui é a luz branca que é refletida, né? Tem a refração e a reflexão dessa luz, e aí mostra o arco-íris. E nós notamos que não tem aqui a representação de onde inicia e de onde termina uma cor, que é o chamado nível de energia. Esse processo aqui, eu estou passando rápido, tá? Mas esse processo aqui foi o nosso amigo Einstein não. O Isaac Newton que fez isso daqui. Daqui é o prisma, a luz branca está incidindo no prisma, está separando por frequência, né, ó, o comprimento e frequência, né, isso, e mostra para a gente, por exemplo, o espectro de um átomo. Qual é a cor característica de um átomo? E eu quero chegar nisso agora. Veja que nós temos hoje o chamado espectro de linha. Então, eu olhei para uma estrela, eu sei que na estrela tem hidrogênio, tem hélio, tem sódio. Pelo seu espectro aqui que vocês veem. E nós vimos que ela é descontínua, não é isso? Que ela não é contínua, seguindo a regra do Max Planck. E aí, esse é o modelo dele, ó. As camadas, né? Ele fez por camadas. Então, cada elétron está circulando aqui em sua camada, sem ganhar e nem perder a sua energia. E aí, nós temos o salto quântico propriamente dito para cada um, que depois eu mostro para vocês. Mas eu quero chegar bem aqui, ó. O sódio, olha a cor do sódio quando ele é aquecido. Veja aí, ó, aqui, o que aconteceu aqui foi o salto quântico. Então, para cada elemento, nós temos uma cor característica no nosso comprimento de onda. Na nossa visão, nós enxergamos essas cores, porque elas fazem parte da região do visível, e nós conseguimos classificar e identificar os átomos de elementos aí. Então, nós temos o potássio, temos o cobre, temos o sódio, o estrôncio, e por aí vai. Mas daqui é o salto quântico, absorver vai saltar, tá vendo, ó? Tá saltando, veja que ele vai diminuir a velocidade, ó. Diminui a velocidade porque está ganhando energia, né? Ó, vai saltando e saltando, e cálculos podem ser feitos aí, quando ele retorna em forma de luz, que é o que eu falei para vocês no exemplo de fogos de artifício. Crianças, eu agradeço, tá? Desculpe eu ter me alongado, desculpe mesmo, tá? Eu peço a vocês desculpa e quero dizer para vocês que foi mais uma vez um prazer falar com vocês, estar com vocês aqui nessa nossa aula. Deixar vocês agora com outro professor, não sei quem é, mas é um privilegiado, assim como eu, de dar aula para vocês. Um abraço, crianças. E sempre que vocês precisarem, vocês podem falar com a tia Mônica, que ela entra em contato comigo. Tá ok? Diga lá, André. Aula de literatura agora, para você saber.